Fala, meus amigos, e aí, tudo bem? Bom, na aula de hoje vamos dar continuidade à aula sobre contração muscular. Só que dessa vez vamos dar direcionamento para explicar a anatomia fisiológica da junção neuromuscular, porque eu só falei de contração muscular, lactina, miosina, e pulei a etapa da junção neuromuscular. E nessa aula a gente vai entrar de maneira mais profunda na fisiologia da junção neuromuscular. Para você que já assistiu a aula de contração muscular, é importante também assistir essa aula para poder compreender melhor. Valeu? Então, vamos para a aula. Bom, a primeira coisa que temos que perguntar é o que é junção neuromuscular. Eu vou explicar para vocês de maneira simples o que é junção neuromuscular. Junção neuromuscular é o local onde uma terminação nervosa, onde o neurônio motor, onde o término do axônio se junta ao tecido muscular esquelético. Ou seja, é onde o neurônio se liga ao músculo. É só isso. Agora é fácil, a gente sabe, a junção neuromuscular é onde o neurônio motor se liga ao músculo esquelético. Beleza, então já aprendemos. Aí entra outra pergunta. O que ocorre na junção neuromuscular? É muito simples, vou explicar para vocês. A junção neuromuscular é a região de sinapse entre a fibra muscular estriada esquelética e o axônio motor, cuja função é transmitir o impulso nervoso, ou seja, a função é transmitir o impulso nervoso que vem do neurônio motor para a fibra muscular. E lembrando um pouco sobre a aula de sinapse, lembramos que a sinapse, o que é sinapse? Sinapse é junções entre as terminações nervosas, certo? De um neurônio para outro neurônio, ou de um neurônio para outra célula. No caso aqui, uma célula muscular, de um neurônio motor para uma célula muscular. Essa é onde você consegue ter essa passagem do impulso nervoso, de um neurônio para outro ou de um neurônio para uma célula. E existe dois tipos, existe a sinapse elétrica e a sinapse química. No caso aqui da junção neuromuscular, é utilizada a sinapse química, por quê? Porque precisa de um neurotransmissor. E o neurotransmissor que o corpo utiliza é o acetilcolina. Acho que você já deve até ter escutado sobre a acetilcolina. E a elétrica, a sinapse elétrica, é quando não precisa de um neurotransmissor. Por exemplo, de um neurônio para outro, não precisa de um neurotransmissor. Aqui já para o neurônio motor, para a fibra muscular, precisa desse neurotransmissor, que no caso é a acetilcolina. Fácil, ó. Moleza. Vamos para frente, que tá ficando bom. Desta forma aqui a gente tem um neurônio motor, certo? Um neurônio. Temos aqui uma fibra muscular, beleza? E temos a famosa junção neuromuscular, que aprendemos que é a região lá onde o neurônio motor, a terminação nervosa, se liga à fibra. Então temos aqui quantas junções neuromusculares? Temos 1, 2, 3, 4, 5 junção neuromuscular para esse único neurônio motor, beleza? Outra coisa importante que a gente vai recapitular. Eu acredito que vocês já devem ter escutado alguém falando: quando eu faço supino eu tenho que recrutar não sei quantas unidades motoras. Quando eu faço um leg eu recruto não sei quantas unidades motoras. Quando eu faço rosca direta eu tenho um recrutamento de não sei quantas unidades motoras. Para lembrar o que é unidade motora é nada mais, nada menos que um neurônio motor e toda a fibra muscular por ele inervado. Ou seja, aqui temos um neurônio motor e temos essas 5 junções neuromusculares que esse neurônio motor está inervando essa fibra muscular. Então, uma unidade motora é um neurônio motor e toda a fibra muscular por ele inervado. Então, aqui temos um neurônio motor. Então, aqui temos uma unidade motora. Cara, ficou feio isso aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui. Apaguei demais. Então, aqui temos uma unidade motora. Fechou? Vamos para frente. Quando a gente fala sobre a anatomia fisiológica da junção neuromuscular, também temos que lembrar dela, a famosa placa motora. Certo? O que é a placa motora? A placa motora é um complexo de terminais nervosos ramificados que se marginam na superfície extracelular da fibra muscular. Vou dar o zoom para vocês compreenderem melhor. Então, aqui temos uma placa motora. Por exemplo, aqui temos o término do axônio, aqui temos a junção neuromuscular. A placa motora, pessoal, não é nada mais, nada menos que isso aqui, ó.
parece uma costura, certo? Ó, deu zoom aqui. Isso aqui é a placa motora. Todo esse azul aqui é a placa motora. Quando a gente pensa também, conseguimos ver várias mitocôndrias. Essas mitocôndrias têm uma importância muito grande, porque essas mitocôndrias aqui no término do axônio, elas são responsáveis por nos proporcionar ATP, certo? Por sintetizar ATP. Por que esses ATP? Esses ATPs, eles são utilizados para ressíntese de acetilcolina. Lembra do neurotransmissor acetilcolina? E essa acetilcolina é muito importante. A gente pode perceber pequenas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas eu vou mostrar uma imagem mais para frente que dá para perceber bem maior. Essas bolinhas a gente chamamos elas de vesículas sinápticas. Essas vesículas sinápticas armazenam nada mais nada menos que acetilcolina, que é o que vamos utilizar para conseguir transmitir o impulso nervoso para a fibra muscular. A gente pode perceber que o neurônio motor ele não encosta na placa motora, certo? Tem esse espaço. Esse espaço pode ser chamado de fenda sináptica ou espaço sináptico. Depende muito da literatura. E aqui, como eu já falei, aqui temos a nossa placa motora, que é esse azul aqui. A gente pode perceber também que tem parece umas goteiras, né? Goteiras. A gente chama de goteira sináptica ou canaleta sináptica. Vai de cada um, certo? Então vamos para frente. Vou colocar outra imagem melhor. Pronto, temos outra imagem. Aqui temos uma unidade motora, né? O neurônio motor e toda a fibra muscular por ele inervado. Temos aqui, o cara pegou e deu zoom aqui, ó, e aumentou para essa imagem. Foi o que eu falei. Aqui temos quem? Temos a nossa vesícula sináptica. Essa vesícula sináptica, ela contém o quê? Acetilcolina, ó. Acetilcolina é esse roxo. Aqui temos a mitocôndria, porque vai fornecer ATP para que possa ressintetizar acetilcolina. E o que que acontece? Ó, a acetilcolina, ela cai no espaço sináptico ou fenda sináptica. E aqui, pessoal, nessas canaletas, nessas goteiras, tem receptores para cada acetilcolina. E o que que acontece? Né? Quando a acetilcolina liga no seu sítio de ligação, né, no seu receptor, vai acontecer outra cascata de reações, que vai abrir um canal e vai acontecer a famosa bomba de sódio e potássio. O sódio vai entrar e o potássio vai sair, e assim vai despolarizar a membrana da célula, e assim vai acontecer o potencial de ação de placa motora. Mas vamos lá para frente, vou explicar mais para frente para vocês terem uma imagem muito melhor sobre isso. Outro nomezinho bacana foi o que eu falei, a fenda sináptica, né, o espaço sináptico. Aqui é a membrana pós-sináptica, né, aqui é a membrana pré-sináptica. Então vamos para frente. Ó, vou colocar uma imagem aqui que vai entender melhor. Antes, eu não coloquei, nessa imagem não tem, mas aqui tem um canal, né, no término do axônio, que é chamado de canal de cálcio. Certo? O que acontece nesse canal de cálcio? Ele é um canal de cálcio por voltagem dependente, ou seja, ele só funciona quando o potencial de ação, meu filho, chega aqui no término do axônio. Quando o potencial de ação chega aqui até esse canal de cálcio ele vai se abrir e permitir com que o cálcio entre para dentro do axônio. Quando esse cálcio flui para dentro do axônio, as vesículas sinápticas, né? O cálcio se liga às vesículas sinápticas, fazendo com que ela vá para a borda, para a membrana pré-sináptica, aqui, no término do axônio, e vai fazer com que essa vesícula abra, né? Abrindo assim e liberando o quê? Acetilcolina. Acetilcolina, através de exocitose. Agora essa imagem aqui tá boa. Ó, a gente pode perceber que temos aqui o canal de cálcio por voltagem dependente, que é esse roxinho aqui. Ou seja, ele só funciona quando o potencial de ação chega. Essa seta aqui indica o potencial de ação. Então, primeiro, quando o potencial de ação chega no final do neurônio motor, o que acontece? O canal de cálcio por voltagem dependente ele é ativado e o que acontece? Ele se abre e o cálcio flui para dentro do término do axônio. Essa bolinha verde aqui é as nossas vesículas sinápticas. Ela contém quem? Contém acetilcolina. E ela vai para a borda da membrana pré-sináptica, fazendo com que libere acetilcolina no espaço sináptico. Espaço sináptico, o que eu falei anteriormente? Que a acetilcolina tem o seu sítio de ligação lá nas canaletas. A gente pode perceber que tem um canal de cátion aqui, é por onde vai passar o
o potássio e o sódio, certo? Então, quando a acetilcolina se liga aqui no seu sítio de ligação, esse canal de cátion se abre, fazendo com que entre sódio e saia potássio, que vai despolarizar a membrana e fazendo com que acarrete algo que a gente chama de potencial de placa motora. E assim vai propagar o potencial de ação na fibra muscular. Só isso. E como que eu faço para poder parar essa propagação desse impulso fibromuscular? Existe uma enzima que a gente chama de acetilcolinesterase. Não difícil, né? O que que ela faz, Claudinhos? Ela simplesmente chega e quebra a acetilcolina, quebrando assim cada acetilcolina que está aqui em milésimos de segundo. Dessa forma, ela elimina a acetilcolina, fazendo com que a membrana volte a ser repolarizada. Só isso. Preste bem atenção nesse vídeo que vai ficar muito mais fácil a compreensão, certo? Então aqui a gente pode perceber que o impulso nervoso está indo. Ó. O impulso nervoso foi, chegou no músculo e contraiu o músculo. Aqui, como eu falei, temos uma unidade motora. O que é a unidade motora? É um neurônio motor, certo? E toda a fibra muscular por ele inervado. Podemos perceber que o impulso nervoso foi, certo? Aqui temos a nossa junção neuromuscular, temos a placa motora, temos também o término do axônio, né? Onde termina o nosso neurônio, certo? Ó, terminais do axônio. Aqui temos a placa motora. Aí ele vai dar o zoom. Pronto, ele deu o zoom. Temos o término do axônio, temos aqui as canaletas, né, o espaço sináptico. O impulso nervoso chegou, certo? O impulso nervoso chegou. A primeira parte, o que acontece? Aqui são as nossas vesículas sinápticas, certo? Aqui, ó, é o que eu te falei, é o canal de cálcio por voltagem dependente, ó. Então, o impulso nervoso chegou, o cálcio, ele se abriu, o cálcio entrou e foi para as vesículas. As vesículas que contêm acetilcolina, elas vão para a borda pré-sináptica e liberam acetilcolina, certo? Através de exocitose. Então, a acetilcolina é liberada no espaço sináptico, certo? E vai se encaixar no receptor, certo? No receptor de acetilcolina. Aqui são os canais de cátion. Aqui por onde vão passar o sódio e o potássio. Lembra da bomba de sódio e potássio? Eu falei já lá no vídeo anterior. Então, quando se encaixou, ó, o sódio começa a entrar, que é o vermelho, e o potássio começa a sair. Então, quando começa a sair, o que vai acontecer? Vai acontecer a despolarização da membrana da célula, e assim acontecendo o potencial da placa motora. Ó, o impulso nervoso foi, caiu no túbulo T, lembrando o túbulo T, e aí vai. E agora vai chegar quem? A acetilcolinesterase. A enzima acetilcolinesterase, ela vai pegar e quebrar a acetilcolina. Essas outras que estão aqui, elas saem do espaço sináptico. Aí a acetilcolinesterase chega, tá vendo? Chega, pegou, quebrou a acetilcolina, removeu, dividiu em ácido cético e colina. Aí a colina vai para onde? A colina volta para dentro do axônio para ser ressintetizada e formar novamente uma acetilcolina. Fácil demais, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido esse vídeo. E lembre-se, é na dúvida que gera conhecimento. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham compreendido esse vídeo. E lembre-se, é na dúvida que gera conhecimento. Valeu, pessoal!